Marca é o que falam de você quando você sai da sala. Olá, eu sou o Jaime Troiano, tenho um enorme prazer de estar aqui com vocês nesse evento, é um evento isso, né, pessoal? Sobre branding para a PUC do Paraná, aliás, uma instituição que eu admiro particularmente muito no Brasil pela contribuição que ela dá à formação de todos nós. E esse curso de 8 aulas tem um tema central que é branding. E é interessante porque branding, independente dos novos tempos, independente de toda a engenharia digital, os princípios que guiam o que é branding continuam sendo exatamente os mesmos. E talvez por uma razão essencial. Porque branding é aquilo que nos ajuda a fazer com que certos elementos, certos sinais, certas ideias estejam enraizadas em nós, seres humanos. E nós não mudamos substancialmente nesse período. Então, branding é alguma coisa que já foi no passado tratada até com certo desprezo, como se fosse uma poesia, alguma coisa de um delírio de alguns designers, alguma coisa que tem um sentido pouco prático. E hoje, branding, pessoal, eu posso garantir para vocês, é um dos temas que está nas reuniões de board das organizações. Branding, portanto, é alguma coisa que tem um impacto direto no resultado das empresas. Eu falo de branding, que é uma palavra língua inglesa, né? Branding é gerúndio, né? Mas vamos traduzir. Branding não deixa de ser, em última instância, aquilo que nós fazemos pela saúde, pela vida, pelo sucesso das nossas marcas e do papel que elas têm na vida dentro das organizações. Muito bem. Branding, portanto, é uma ferramenta de trabalho essencial. Às vezes eu até costumo dizer, e incomoda talvez alguns profissionais de marketing, que branding é o momento supremo do marketing no mundo. Quer dizer, quando branding ajuda as empresas a transformarem suas marcas em grandes ferramentas de negócio, o que ela está fazendo é uma operação de marketing altamente elaborada. Fazendo um pouco uma retrospectiva de onde vem isso, de onde vem branding, por que ele é importante, vamos voltar 10, 20, 30, 40, 50, 80, pelo menos até o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Se a gente for pensar naquela época, quando alguém comprava um refrigerante ou um detergente em pó, você não tinha lá grandes concorrentes para aquele detergente em pó. Se você nos Estados Unidos comprasse Tide, pronto, você está comprando um grande detergente em pó. O tempo foi passando, pouco a pouco, outras marcas foram surgindo, outros produtos foram surgindo, e, às vezes, produtos com características técnicas muito semelhantes. Fisicamente, tecnicamente, muito semelhantes. Então, o que fazer para diferenciar um produto do outro? Pouco a pouco, então, o que foi acontecendo é que, da diferenciação entre produtos, nós fomos passando pouco a pouco para a diferenciação simbólica entre marcas. Marcas são esses elementos simbólicos, a gente vai falar disso durante 8 aulas, que representam aquilo que eu estou comprando. Muito bem. Na década de 70, 2 autores americanos, Al Ries e Jack Trout, lançaram um livro que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um dos 5 livros de negócios mais importantes da história, junto com os livros do Peter Drucker, Philip Kotler, etc. Eles lançaram um livro chamado Posicionamento, em inglês, Position. Vocês vão ver a capa do livro aí, na edição original e na edição brasileira, né? O que esse livro faz? O livro chama-se Posicionamento, mas tem um subtítulo muito curioso e importante: A Batalha pela Sua Mente. A Batalha pela Sua Mente. Bom, a mente, a nossa cabeça, ou melhor dizendo, como dizem os próprios autores, um pequeno espaço escuro, úmido, de 1 centímetro cúbico, é onde ocorrem as grandes batalhas de marketing. As batalhas de marketing não ocorrem propriamente no supermercado, nas lojas, nas redes sociais, elas ocorrem dentro da nossa cabeça, nesse espaço escuro, úmido, que eles chamaram de o espaço onde ocorre a batalha. E o que é posicionamento na visão original desses autores, Al Ries e Jack Trout?
é o seguinte, imagine uma guerra, por isso que o livro tem essa referência à batalha, a infantaria ocupa o topo de uma montanha. Vocês devem lembrar de filmes americanos, o Iwo Jima, por exemplo, onde ele vai lá no alto da montanha e finca uma bandeira dos Estados Unidos, né? Filmes famosos a esse respeito. Quando a infantaria faz isso e finca uma bandeira no alto daquela montanha, na crista da montanha, o que ela está fazendo é exatamente isso, ocupar um espaço único. E é isso que ele compara com o que acontece dentro da nossa cabeça. Quando uma marca consegue ocupar esse espaço escuro, de 1 centímetro cúbico, úmido dentro da nossa cabeça, está fazendo mais ou menos o que a infantaria fez nesse processo de uma batalha. Então, eu acho que, para vocês entenderem posicionamento, é importante, quem puder, eu diria mais do que quem puder, por favor, folheiem esse livro, né? Literatura de marketing e outras formas de literatura são essenciais na nossa vida para quem quer entender de branding. Outro dia perguntaram para o senhor Jeff Bezos, você sabe que é o Jeff Bezos, né? O fundador da Amazon, aquele sujeito que agora está mais pobre, né? Porque ele tinha 150 bilhões de dólares, se separou, ficou só com 75, porque os outros 75 ficaram com a ex-esposa dele. Muito bem. Esse rapaz pobre, o Jeff Bezos, uma vez foi perguntado o seguinte sentido: ô, senhor Jeff Bezos, o que é marca para você? Eu escolho o Jeff Bezos porque é uma pessoa com uma posição muito especial dentro do mundo, né? Ele passou com a sua cabeça, ele também tem essa coisa, ou não tem essa coisa que eu também não tenho, né? Que é cabelo. E ele falou o seguinte: olha, marca, sabe o que é? Marca é o que falam de você quando você sai da sala. Olha que maravilha essa expressão. Um cara inteligente, né? Eu gostaria que essa expressão fosse minha, mas não é, do Jeff Bezos. Marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Ou seja, é o que fica dentro de nós, naquele espaço pequeno, escuro e úmido de 1 centímetro cúbico. É isso que é marca, pessoal. A gente faz uma série de operações no dia a dia das nossas empresas, dos nossos clientes, né? Fazemos muita coisa em nome disso, de deixar uma impressão nítida, um sentimento ou uma percepção clara daquilo que nós queremos que a marca represente em nós. Eu queria dar uma definição de marca, que é a que nós usamos há muito tempo na Troiano Branding. A Troiano Branding, a empresa da qual eu sou um dos diretores, tem uma definição que é a seguinte: marca é o conjunto de percepções e de sentimentos que fazem com que o seu produto tenha a capacidade de ser percebido como único no mercado e talvez até superior aos demais. Eu vou repetir, tá? Marca é um conjunto de percepções e sentimentos. Percepção é aquilo que está no plano cognitivo. Sentimento é aquilo que está no plano afetivo. Portanto, a marca é uma combinação, um blend de elementos racionais, cognitivos e vamos dizer assim, de sentimentos emocionais, né? Que fazem com que o seu produto, que não é só um produto, passe a ser percebido e sentido como alguma coisa única no mercado. Essa é a definição nossa. Eu prefiro a do Jeff Bezos, para ser sincero. Ela é muito mais simples, muito mais direta e diz aquilo que eu vou repetir. Marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Vocês já pensaram nas marcas suas, dos seus clientes, das empresas que vocês atendem? O que falam de vocês, ou das marcas dos seus clientes, quando vocês saem da sala? O que fica? É isso que é marca. Portanto, branding é o supremo momento em que você consegue fazer com que a pessoa, ao sair da sala, vamos dizer assim, usando a linguagem do Jeff Bezos, dê a resposta que é coerente com aquilo que você pretendia. Muito bem. Eu queria dar um exemplo, talvez mais claro impossível, que é o seguinte: vocês sabem o que é commodity, né? Commodity é um produto como vendido em bolsas de mercadorias, soja, milho, algodão, cujo valor é calculado pelo tamanho, pelo peso, pelo preço, né? O preço reflete o volume, nada mais do que isso. Marca de algodão ou marca de milho, você praticamente não vê isso. Então, vou contar a história. Estava eu um dia, junto com o cara que trabalhou comigo, que é o Fernando Jucá, um grande profissional na área de hoje de treinamento educacional, treinamento organizacional.
em Chicago. Chicago tem um grande aquário. Muito bem. Aliás, só um detalhe. Não há cidade do mundo que não tenha um aquário que não diga que esse é o melhor, o maior aquário do mundo. Muito bem. Estávamos lá, eu e o Jucá, no elevador, subimos juntos com uma garotada, assim, sei lá, uns 10 garotos no elevador para ver uma coisa muito especial que havia lá em cima no 7º andar do prédio, do aquário de Chicago. Não me lembro se era 7º andar, me desculpa, mas tudo bem. Chegando lá em cima, nós, o Jucá e eu, fomos para a direita. A garotada saiu correndo, alvoroçada, gritando, foi para a esquerda. Do lado direito, o que nós vimos? Maravilhoso, uma baleia enorme dentro de um aquário. Vocês já viram uma baleia dentro de um aquário? Nós vimos, está lá em Chicago. Muito bem. Mas ficamos muito curiosos o seguinte, que essa garotada correu para o outro lado, se tem essa baleia aqui desse tamanho, com esse volume. Chegamos lá do lado de lá, a garotada estava alvoroçada, gritando, assim, o tempo todo, Nemo, 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 Nemo. Vocês devem lembrar do filme, do Nemo, né? Peixinho desse tamanho, pessoal, colorido, que vocês todos devem ter visto no filme. Saímos de lá assim, cabeça, o que acontece? Criança é bicho burro, meu. Como é que faz um treco desse? Uma baleia daquele tamanho, vamos ver um peixinho? Paramos, pensamos. Uma hora o Jucá falou, Jaime, descobri o que aconteceu. A gente foi atrás de uma coisa que é um commodity, é um volume de carne daquele tamanho. As crianças, muito mais inteligentes que nós, foram atrás de um negocinho desse tamanho, que é uma marca, Nemo. Ou seja, 3 centímetros de marca venceram 2 toneladas de commodity, pessoal. Olha só que coisa interessante esse caso. Nunca mais me esqueci. O Jucá, que foi a pessoa que viu e sacou isso com toda clareza, né? Muito bem. Então, marca, pessoal, marca, e, portanto, daí a importância de branding, é essa coisa impalpável que fica na nossa cabeça, e para construir isso não é nada fácil, né? Queria continuar agora contando um caso, mas eu prefiro que esse caso esteja apoiado numa fotografia. Vocês vão ver aí uma fotografia de uma barraca que foi tirada, essa foto foi tirada, naquela região em Istambul, cheio de outras N barracas. Olhem bem para essa barraca, pessoal. Olhem bem para o que está escrito lá em cima. Eu vou ler para vocês, tá? Relógios genuinamente falsos. Relógios genuinamente falsos. Quer dizer, o cara que está vendendo um relógio fake, um relógio falso, fez questão de dizer o seguinte, como se fosse uma marca, né? Esse relógio é falso, mas é genuinamente falso. Até nesse momento, parece que dar uma identidade especial para alguma coisa que é tão genérica é importante, pessoal. Então, resumindo esse primeiro momento nosso, olha, marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Esse é o papel supremo do branding, criar uma maneira dela ser percebida, sentida, de uma maneira tal que faça sentido para aquilo que você tem na sua empresa ou na empresa do seu cliente. Agora, tem muita gente que fala, não, espera aí, marca é esse desenho aqui do Itaú, ou marca é essa cor do McDonald's. Não, não é, pessoal. Marca não é nada disso em particular, né? O meu filho mais moço, eu tenho 5 filhos, o mais moço hoje tem 26 anos, o Gabriel. Primeira coisa que ele viu na rua, de que ele se lembra, ou pelo menos se lembra de ter falado para nós, foi passar numa agência do Itaú e viu aquele amarelão, laranja, né? Amarelão, e falou Itaú, né? Não é porque eu trabalho com branding que o Gabriel fez isso, não. É porque aquilo é muito poderoso, mas aquilo é um sinal só de uma marca, né? Marca não é só uma cor, marca não é só uma forma, marca não é só um som, embora certos sons sejam muito marcantes na vida de uma marca não é só uma forma, marca é esse, voltando, na nossa definição, marca é um conjunto de sentimentos e de percepções sobre alguma coisa que faz com que o seu produto seja único e talvez, de alguma forma, superior, ou percebido como superior aos demais. Marca, pessoal, voltando para o seu Jeff Bezos,
aquilo que falam de você quando você sai da sala. Mas ela só é importante, ela só é construída de uma maneira inteligente, por quê? Porque marca funciona como algo que preenche um significado em nossas vidas. Nós não fazemos nada na escolha de produtos como um ser racional. A escolha de um produto ou de uma marca não é uma operação racional. Nós somos movidos por sentimentos, a maior parte das vezes irracionais. Querem um exemplo muito simples? Se perguntar, já fizemos isso algumas vezes, no mercado de automóveis, por exemplo, por um cara, por que você comprou esse carro? Ele fala o seguinte, normalmente é assim, faz assim com o ombro um pouco. Porque, olha, tem um bom valor de revenda, consome pouco combustível, parece que é um produto durável, etc. Dá para acreditar nisso, pessoal? Se você der um passinho a mais, o cara, dando a conversar com ele, vai falar, não, sabe de uma coisa? Quando eu estou nesse carro, sinto que eu sou diferente. As pessoas me olham de um jeito diferente. Eu me lembro perfeitamente, eu, Jaime Troiano, trabalhava numa agência de propaganda chamada Lintas, que não existe mais, e tinha um Monza Classic, que era da empresa. E quando eu passava na rua, eu via quem me olhava. Aquele carro depois estragou, precisou ir para o concerto, me deram como é que se chama? Um Fiat Uno. Um Fiat Uno, muito bem, vermelhinho. Eu passava na rua, as pessoas que me olhavam já eram diferentes. As pessoas que me olhavam, não é porque eu estou falando com a PUC, não. As pessoas que me olhavam me lembravam aquelas garotas de cabelo encaracolado que fazem psicologia na PUC. Eu falei, opa, elas estão olhando para mim ou eu estou olhando para o carro? Quer dizer, o carro é a expressão de quem eu sou, de quem eu quero parecer. Em última instância, a marca é isso, é a expressão um pouco da nossa identidade projetada, daquilo que eu quero ser. E para falar de marca, a gente precisa pensar muito bem o seguinte, você só fala de marca, só entende de marca, só trabalha bem com branding, se você for capaz de mergulhar na vida das pessoas. Eu vou repetir isso muito nas outras aulas, vocês vão ver. A minha história é assim, tenho 76 anos, né? Sou corintiano, tenho 5 filhos, né? Desculpe os outros torcedores, né? Eu sou engenheiro químico formado pela FEI, Pontifício da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, que pertencia à PUC, né? Então, portanto, eu também sou um profissional ligado à PUC. Depois fiz Ciências Sociais na USP. Misturei um pouco as coisas, mas pouco a pouco eu fui percebendo o seguinte, que o que me levou para a engenharia química é a vontade de entender algo que está por baixo da superfície. Ninguém vê átomos, elétrons, nêutrons, mas você sabe que aquilo que está dentro da matéria causa resultados importantes do lado de fora. Foi para a sociologia da religião em particular. Sociologia da religião, eu comecei a perceber que há coisas que não são visíveis a olho nu, que é o sentimento de transferência, de identidade, de paixão por certas entidades intelectuais, ou melhor dizer, transcendentais, que movem as pessoas. A religião faz isso, mesmo que você não veja como é que isso acontece dentro de cada um de nós. Mais uma vez, era eu olhando debaixo da superfície. Me mexi depois com branding. Branding é a mesma coisa, pessoal. Branding é alguma coisa em que você tem que olhar para dentro das pessoas para entender o que de lá de dentro elas podem nos dizer o que sentem. É a frase do Jeff Bezos. Portanto, o primeiro recado a esse respeito que eu quero deixar para vocês é o seguinte, se vocês querem entender de branding, por favor, se for o caso de vocês, olhem para as pessoas com amor, com carinho e a tentativa suprema de compreendê-las. Nós estamos vivendo um momento no Brasil muito especial, como todo mundo sabe, onde há muita polarização, muita briga, muito desentendimento. Eu acho que esse é um momento especial para você, talvez em vez de brigar, entender o que está acontecendo com o outro, por que ele pensa do jeito que pensa. Isso cria uma habilidade especial para quem quer trabalhar com branding. Se você não fizer isso, fica muito difícil ser um bom profissional de branding. Aqui em Minas Gerais, há uma região no sul de Minas chamada Gonçalves. É um lugar maravilhoso, um paraíso. Até eu brinquei, um dia eu falei para um amigo meu, olha, se existe paraíso, Gonçalves é a sala de espera. É um lugar maravilhoso, né? Muito bem. Lá em Gonçalves, estava andando no meio do mato,
cunhado tem uma casa lá, alguns casebres, aliás, algumas pousadas, né? E eu estava andando por lá e olhei para uma casa e vi uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela está nessa foto que vocês vão ver aí. Nessa foto aparece alguém no tanque do lado de fora da casa, né? Fiquei sabendo depois que o nome dela é Dona Luciana, até porque fui lá e perguntei, eu sou de Xeretá mesmo, pessoal. Fui lá e olhei e falei, Dona Luciana, boa tarde, meu nome é Jaime, eu sou cunhado do Paulo Russo, que é o dono dessa região aqui. Eu estou vendo que tem na parede uma caixa de detergente em pó. Era um tanque, em cima do tanque, um suporte com uma caixa de detergente em pó. Eu falei, e é detergente em pó? Ela falou, pois é, e é Omo, né? Eu olhei para a caixa, é Omo, é. Aí ela falou, mas nem sempre é Omo do lado de dentro. Eu falei, como assim? Omo é caro, né? Eu adoraria que fosse sempre Omo, mas não posso. Mas a caixa eu mantenho. Eu falei, mas você mantém a caixa? É um jeito de eu sentir, foi o que ela falou, que eu estou tratando bem da roupa da minha família. Se eu tivesse perguntado para ela simplesmente, olha, é Omo porque lava mais branco? Ela talvez fosse dizer que sim, não, mas ela quis dizer alguma coisa mais importante para ela, que é o que está na cabeça dela sobre a importância que tem aquela marca. É o que faz com que ela se sinta tratando bem da roupa dos filhos, da família, naquela casa, enfim. Ou seja, foi uma aula para mim, agradeço a Dona Luciana muito essa aula que ela me deu, sem que ela soubesse, sobre a importância que tem uma determinada marca para que ela represente um sentimento de afeição pela sua família. Eu queria que vocês vissem agora um filme antigo, da Pepsi, mas é um filme que é uma aula. Parece que esse filme foi criado para eu dar esta aula que eu estou dando para vocês agora, viu, pessoal? Mentira, mas parece que sim. Eu pedi para vocês verem o filme. Pessoal, vocês viram o filme. Tenho razão, não tem? Não parece que ele foi criado para nós que estamos estudando branding. O que esse filme mostra? Esse filme mostra alguma coisa parecida com o que eu vi no tanque da Dona Luciana lá em Gonçalves, sul de Minas. É um garoto que, para se integrar e demonstrar capacidade de ser par dos outros que estão naquela comunidade, não sei que religião é aquela em particular, tem que usar todas as suas energias e, em último lugar, vocês lembram o que ele faz? Fica todo mundo olhando para ele, ele bate a cabeça numa latinha de Pepsi, né? Fica marcado aqui o sinal da tampa e todo mundo aí agradece, aplaude, etc. Ou seja, ele passou a ser parte daquele grupo porque ele introjetou os sinais daquela marca. Então, olha, é um filme para ser visto várias vezes, né? Eu falei da minha formação, mas eu queria lembrar o seguinte, para quem quer ser um bom profissional de branding, eu não sei se vocês serão profissionais de branding, vocês devem ter 1000 atividades, mas para quem quer se aprofundar em branding, eu acho que é importante o seguinte, alguns traços pessoais característicos. Ser uma pessoa que gosta de conversar, de escutar principalmente, não ouvir só, porque ouvir é uma coisa fisiológica, escutar é diferente, né? Perdão, ao contrário, né? Escutar é fisiológico, ouvir os outros, entender o que os outros falam, os outros querem. Muito bem. Segundo lugar, ter alguma formação, se for possível, na área de comportamento humano, ler muito, não só livros de marketing, pessoal, não só livros de branding, literatura em geral, né? Vai de Machado de Assis a Dostoiévski, porque é aí que está a alma humana revelada.
Então, isso é muito importante na formação de um bom profissional de branding. Quem leu meus livros ou quem leu meus artigos já me viu falando, eu sempre uso essas referências fora da área de mercado, porque é aí que está a natureza da sabedoria humana, né? Tem um conto do Machado de Assis, dos 200 que ele já escreveu, que se chama O Espelho, uma nova teoria sobre o esboço, uma nova teoria da alma. É um cara, um militar, no final do século XIX, que usa uma farda, é super orgulhoso pela farda que ele usa. Quando ele se olha no espelho com a farda, ele sabe quem ele é, ele chama-se Jacobina. E aí ele conta para os amigos que quando ele está sem aquela farda, ele olha no espelho, ele não se enxerga. Conta a Machado de Assis, tem mais de 150 anos dessa história. Ou seja, o que é aquilo? A marca que ele adotou para si mesmo é alguma coisa que o identifica profundamente. Leiam este conto, pessoal, tem 10 páginas no máximo. Então, em primeiro lugar, gostar de gente, fuçar, escutar conversa. Eu e a minha esposa, que é minha sócia, nessa ordem, ela é esposa e sócia, né? Cecília Russo Troiano, temos um código que é o seguinte: a gente está em algum lugar, aeroporto, hotel, metrô, onde quer que seja, escutando conversa dos outros, e um olha para o outro, e quando percebe que tem alguma coisa interessante, o código é discussão em grupo, a gente olha para o outro e começa a escutar quanto que a gente aprende escutando conversa alheia, pessoal, sem ser mal educado, né? Mas é isso que forma um grande profissional de branding, né? Os profissionais de branding hoje no Brasil e no mundo vêm de 4 áreas diferentes, ou da área de design, ou da área de negócios, grandes consultorias fazem branding também, ou da área de comunicação, muitas empresas de comunicação têm especialistas de branding, ou empresas que já vieram da área de pessoas, de conhecimento de gente, de pesquisa, como é o nosso caso. Uma dessas 4 fontes forma grandes profissionais de branding. Nessa parte final, eu queria lembrar a vocês que eu não inventei nada disso, pessoal. Eu sou apenas um leitor obcecado e cuidadoso com aquilo que eu leio, e eu queria lembrar de alguns livros, além da literatura universal, que está disponível para todos, é essencial para quem quer entender de gente e, portanto, fazer bom branding, mas falar de alguns livros importantes na área de branding. O primeiro deles, impossível de não ser citado em primeiro lugar, os livros do David Icke. Está aí na capa um livro principal dele, Construindo Marcas Fortes, existe em português. Vale a pena investir um dinheirinho e comprar esse livro. Eu acho que o David Icke era aquele cara, eu até brinquei assim, se eu não fosse eu queria ser ele, vamos dizer assim, de tão importante que ele é para o branding no mundo. O segundo é outro igualmente poderoso autor chamado Kevin Keller. Está aí a capa do livro dele, chamada Gestão Estratégica de Marcas, brilhante também, são grandes aulas de marketing. Vocês vão ver que, lendo esses livros, eu não inventei nada, pessoal, eu apenas reproduzi de uma forma organizada o que está no livro. E há um terceiro autor, são 4, um terceiro autor de que eu gosto muito, que é o Lindström, né? É um dinamarquês que tem alguns livros, e tem um em particular de que eu gosto muito, que é de branding, mas é do lado, vamos dizer, escuro do branding. Ele mostra como algumas empresas usam caminhos menos, não sei se lícitos, claros, aceitáveis, para falar de marca e fazer com que as pessoas se encantem pela sua marca. O livro se chama Brand Washed. Brainwashed é lavagem cerebral, brainwash. Brand wash, é como se fosse um trocadilho de você lava a cabeça da pessoa para botar lá alguma coisa que te interessa. Eu tive o privilégio de escrever o prefácio desse livro na sua edição brasileira da HSM. O quarto, que até eu diria que é por onde vocês deveriam começar, é um livro muito simples, pequeno, chamado Brand Gap. Está em português esse livro, eu não me lembro agora, se me desculpe o nome dele em português, do Martin Niemöller, que é um pequeno tratado, assim, para você poder abrir seus horizontes e ler depois os outros. Comece por esse, Brand Gap. E, já que é possível fazer um pequeno comercial, se vocês me permitem, tem os nossos livros. Eu já escrevi 3 livros importantes, que eu acho que são importantes para a área de branding no Brasil. Afinal de contas, nós somos a primeira empresa brasileira de branding, né? O primeiro foi Marcas e Divãs. Marcas e Divãs. O divã é uma metáfora
do divã do psicanalista, onde você coloca a pessoa e tenta entender como é que é a relação dela com a vida, com o mundo, com ela mesma, né? Marcas e divãs. O segundo chama-se Brand Intelligence, que já é de 2017, o primeiro de 2009, que também é importante, tem vários temas de que eu estou falando que estão aqui na aula. E o terceiro, bem mais recente, que se chama Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século XXI. Aliás, esse tema, propósito, é o tema da 8ª aula do curso e talvez seja um dos temas mais importantes hoje em branding. E, para terminar, eu queria lembrar do seguinte, há 4 empresas no Brasil, nós somos talvez uma delas, mas há outras 3 que eu admiro muito, eu não poderia deixar de citar, que são muito competentes na área de branding. Há outras, mas eu vou citar essas 4, porque essas 3, na verdade, nós e mais 3, que são concorrentes diretos nossos. Eu adoro concorrer com essas empresas. Aprendo muito quando eu ganho, mas principalmente quando eu perco uma concorrência. A primeira é a Interbrand, sem dúvida nenhuma, é a empresa líder desse setor no mundo inteiro. A Interbrand é inglesa e tem uma tradição de sucesso, de trabalhos maravilhosos, eu vou citar alguns mais para frente, que eles conseguiram desenvolver. A segunda é a Future Brand, também é uma empresa, tem uma pegada forte na área de design, mas pensa em branding de uma maneira muito adequada e proprietária. E a terceira é a Ana Couto. A Ana Couto é uma profissional originalmente de design, que tem uma empresa poderosa de branding, sediada no Rio de Janeiro, né? Eu acho que, para essa primeira aula, vocês devem estar cansados de me ouvir falar, né? Mas eu lembro só de uma coisa, marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Jeff Bezos. Pessoal, até a próxima.